Bom dia, quarta-feira, 1º de abril, começa agora mais uma edição do Combate ao Coronavírus. O número de jovens internados em estado grave que precisam ser levados para uma UTI tem chamado a atenção dos médicos. É fato que, na maioria das vezes, eles respondem melhor ao tratamento do que os idosos ou as pessoas de grupos de risco, mas ainda assim é algo que merece ser destacado. E este será um dos temas do nosso programa de hoje. Nós também vamos mostrar alguns dos hospitais de campanha que começam a ser montados em cidades brasileiras. O do estádio do Pacaembu, em São Paulo, começa a funcionar hoje. Para esclarecer a sua dúvida, mande para cá sua pergunta nas redes sociais para #PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Aqui no estúdio, para ajudar a gente nesse trabalho de informar, teremos a companhia do infectologista Renato Grimbaum e do pneumologista Eli Fiz. A gente vem acompanhando aqui no Combate o esforço pelo Brasil inteiro para se antecipar à crise que pode surgir nos hospitais. A saída tem sido abrir hospitais de campanha, tendas de atendimento, criar novos leitos. Aqui em São Paulo, começa a funcionar hoje o hospital de campanha montado no estádio do Pacaembu. São 200 leitos para atender pacientes que não estejam com sintomas graves. O repórter Filipe Mancuso está lá e traz para a gente as informações ao vivo. Filipe, bom dia para você. Oi, Márcio. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado na gente. Foram 10 dias de obra, 10 dias de montagem de toda a estrutura e hoje a Prefeitura entrega esse hospital de campanha para a organização social do Hospital Albert Einstein. Como você disse, Márcio, são 200 leitos para atender pacientes de baixa e de média complexidade. 8 desses 200 leitos vão ter respiradores, aí para caso haja algum agravamento no quadro de saúde de algum paciente. A previsão inicial, tanto da Prefeitura quanto do Hospital Albert Einstein, é que os primeiros pacientes comecem a chegar aqui no Pacaembu no fim de semana. Vai ser um hospital de portas fechadas, eu vou explicar o porquê disso. Não adianta quem tiver algum sintoma aí da Covid-19 vir até aqui e se aglomerar para tentar o atendimento. Não funciona assim. Como é que vai acontecer? Qual é a dinâmica? Só virão para cá pacientes transferidos de hospitais da rede pública municipal. Então, qual que é o objetivo num primeiro momento? Esses pacientes vêm para cá de baixa e de média complexidade, ficam aqui no estádio do Pacaembu entre 10 e 14 dias e retornam para casa. Pacientes que tiverem um agravamento de saúde, uma situação mais delicada, enquanto estiverem internados aqui, esses sim serão transferidos depois para hospitais de referência. Como eu falei um pouco mais cedo, quem vai organizar, quem vai administrar esse espaço é a organização social do Hospital Albert Einstein. Gostaria de lembrar também, Márcio, que esse hospital ele vai começar a receber os pacientes no fim de semana e hoje o dia vai ser basicamente dedicado a treinamento de funcionários, a esterilização de todo o espaço, de todos esses 200 leitos, chegadas de insumo. Agora há pouco a gente deu um giro com a equipe aqui pelo estádio municipal do Pacaembu e viu um caminhão entrando num portão lateral, um caminhão provavelmente trazendo insumos que vão ser usados aí nos próximos dias. Bem perto aqui do Pacaembu, na zona norte da capital, no complexo do AMB, um outro equipamento municipal, também está sendo preparado um grande hospital de campanha, aí maior. Vão ser 1.800 leitos, também de baixa e de média complexidade. O grande objetivo disso tudo é desafogar o atendimento nos hospitais aqui da cidade de São Paulo. Foi uma operação de guerra, começou no fim de semana retrasado a montagem de todo esse espaço. A gente tem várias imagens. A imprensa pôde entrar durante alguns momentos para registrar a montagem de toda essa estrutura, uma estrutura que hoje já está totalmente pronta, mas ainda não recebe pacientes. Como eu disse, a previsão aí do secretário municipal de saúde e de toda a organização do Hospital Albert Einstein é que no sábado e no domingo esse espaço já comece a ser ocupado aí por pacientes que não apresentem sintomas graves da Covid-19. Então, gostaria de frisar, gostaria de ressaltar essa informação. Quem tiver algum sintoma parecido com os sintomas da Covid-19, não adianta vir para cá, porque é um hospital de atendimento a portas fechadas.
Com você no estúdio, Márcio. E isso é o mais importante que você muito bem destacou, Filipe. Os pacientes, as pessoas que estão sentindo alguma coisa, não devem buscar ajuda aí no estádio do Pacaembu. Se elas estão sentindo alguma coisa, principalmente febre, falta de ar, procurem um médico, procurem uma unidade básica de saúde e aí sim poderão ou não ser encaminhadas para o Pacaembu em ambulâncias oficialmente. Ninguém vá a pé buscar atendimento, buscar ajuda, tirar dúvidas no estádio do Pacaembu, nas tendas de atendimento no hospital de campanha. Filipe, te agradeço muito. Forte abraço. De São Paulo, a gente vai para o Pará, porque por lá 3 hospitais de campanha começaram a ser construídos esta semana. A gente conversa ao vivo com o repórter Fabiano Vilela. Fabiano, bom dia. Oi, Márcio, bom dia a todos. A gente está aqui num centro de convenções em Belém, onde começou a montagem de um dos hospitais de campanha. A gente vai ver aqui atrás que os funcionários estão ainda na fase inicial, fazendo a instalação das divisórias. Aqui serão instalados 420 leitos e também vai ter montagem em outros 3 hospitais de campanha. Um em Santarém, para atender a população do oeste do estado, outro em Marabá, para atender os moradores da região sudeste, e também no município de Breves, na Ilha do Marajó. Ao todo, serão instalados 720 leitos. Também, assim como em São Paulo, de baixa e média complexidade, só pacientes com sintomas leves, moderados e que vierem referenciados de unidades básicas de saúde que podem vir para cá, reforçando o que você já falou, que ninguém deve vir para cá diretamente se sentir alguma coisa. Esse aqui é um hospital específico para quem tem sintomas leves e moderados e pacientes vindos de unidades de saúde. Aqui não vai funcionar nenhum leito de UTI, mas vai ter uma estrutura com respiradores e outros equipamentos para que, caso algum paciente esteja em estado grave, seja levado para 11 hospitais de referência aqui no estado. Os hospitais de campanha vão ser administrados por OS, organizações sociais, e a previsão é que o hospital de campanha aqui de Belém fique pronto na próxima segunda-feira, o de Marabá no dia 7 de abril, o de Santarém no dia 10 e, por último, o de Breves no dia 11 de abril. A gente lembra que Breves fica na Ilha do Marajó, então os equipamentos só chegam de barco, de balsa ou então de avião. E essa logística no Pará é sempre um pouco mais complicada pelas longas distâncias. O estado do Pará tem 5 vezes o tamanho do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia. E antes de encerrar, a gente só atualiza os números aqui no estado do Pará. Até o momento, 34 casos confirmados de Covid-19. Felizmente, nenhum paciente está internado, todos em isolamento em casa. E felizmente também não houve mortes aqui no Pará. Volto contigo, Márcio. Muito obrigado, Fabiano. Qual é a importância desses hospitais de campanha? Porque não são só camas, não são só leitos, são totalmente equipados. Tem respirador. Sim, na verdade, sim, a primeira importância que a gente tem é que essa é uma doença que pode não matar tanto quanto outras infecções respiratórias, mas a taxa de internação, de pacientes que necessitam de internação, é de 10% a 15%, 5 vezes maior do que na gripe. Então, nós precisamos de leito. Só que esse tipo de leito, que é muito bem-vindo, é uma ideia espetacular que o Brasil está utilizando, são leitos para as pessoas que não estão tão graves, que elas vão precisar de oxigênio, de um suporte mais básico. Se elas precisarem de um suporte mais avançado, elas têm que ir para uma UTI de um hospital convencional. E me parece que a gente está construindo esses hospitais na hora certa, antes que a crise realmente apareça com força. Exatamente isso. A crise vem crescendo, o número de internações vem crescendo a cada dia nos hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, esses leitos são muito bem-vindos, especialmente para a rede pública, porque a rede pública, com certeza, é a rede que vai atender o maior número de pacientes, onde vão ocorrer o maior número de internações. Muitos adultos jovens na faixa entre 30 e 39 anos estão se infectando com o novo coronavírus no Brasil. A infecção em todas as idades não surpreende. Todo mundo está sujeito à doença. Muita gente pode até pegar e nem apresentar sintoma. A questão é que muitos adultos jovens estão indo parar no hospital. Como a pandemia surgiu há pouco tempo, ainda não existe um estudo detalhado sobre esses assuntos. Mas, segundo o jornal O Globo, por exemplo, dados preliminares indicam que a percentagem de jovens e de adultos mortos no Brasil é maior do que na China, apesar de a letalidade ser comprovadamente maior entre os idosos, que formam o principal grupo de risco. O produtor de reportagens, Fernando Lupo, ele conversou com um médico de 30 anos que venceu a doença, mas só depois de ficar 7 dias internado, 5 deles na UTI e em estado grave. Atleta, saúde em dia, ele jamais imaginaria que seria uma das vítimas do vírus.
Eu vou conversar com o Vitor Pereira, ele é médico ortopedista, tem 30 anos, é atleta também e há 2 semanas foi diagnosticado com Covid-19. Ele passa bem, já deixou a UTI do hospital e agora se recupera em casa. Vitor, quais foram os sintomas que você sentiu? Inicialmente teve uma febre que era moderada, que melhorou com medicação e ao longo dos dias foi piorando. Quando eu percebi que a febre não estava melhorando e aí começaram a aparecer os outros sintomas, principalmente a falta de ar, aí eu procurei ajuda médica. Então eu acabei fazendo a tomografia e ela veio aí com um infiltrado característico do Covid, né? Nos próximos 2 dias, mais ou menos, que eu fiquei em isolamento, os sintomas pioraram bastante, a febre parou de ceder com a medicação, a falta de ar piorou, apareceu a tosse, né? E aí eu procurei novamente o pronto-socorro porque eu vi que a situação estava ruim. Aí sim me internaram, fizeram o teste, veio positivo. Eu fiquei 7 dias internado e 5 dias eu precisei ficar na UTI. Eu sentia bastante dor no corpo, principalmente quando a febre estava pior. Tinha aquela sensação de estar com o corpo totalmente moído, né, sem força. A falta de ar começou aí leve. Eu notei quando eu subi uma rampa e cansei, uma coisa que era incomum. E isso foi aumentando conforme os dias foram passando. Até para tomar banho eu senti um pouquinho de cansaço. Você é jovem, tem 30 anos, também é atleta. Você ficou surpreso com a evolução da doença em você? Assustou bastante inicialmente. Não achei que fosse manifestar uma situação grave assim da doença. Achei que fosse provavelmente um quadro mais leve, mas a gente vê que a gente não tem como saber. Né? Eu fui atleta federado do atletismo, né? Sempre pratiquei musculação, levantamento de peso olímpico, fiz vários esportes aí, natação, karatê. Hoje em dia eu mantenho, por conta da residência médica, eu não pude mais competir oficialmente, mas eu sempre mantenho uma rotina de treinos e uma alimentação boa, tentando manter essa parte que eu gosto bastante, que é a parte física. Que lição que você tira disso tudo? Acho que a lição mais importante é que a gente não tem como prever quem vai ser acometido pelo vírus e qual a gravidade do quadro. Então a gente tem que seguir as orientações do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, a gente tem que tentar se unir para evitar que o vírus se alastre. É impossível de prever, sendo jovem, não sendo jovem. O vírus não escolhe quem vai ter o quadro mais grave. É isso. A gente mostra um caso desse, que na estatística pode ser chamado de ponto fora da curva, uma exceção, mas é como o próprio Dr. Vitor disse, o vírus não escolhe quem vai desenvolver os quadros mais graves. Eu volto a conversar aqui com o Dr. Renato, Dr. Eli, e percebo que nem dei bom dia a vocês, desculpa. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Os números chamam um pouco a atenção. 10% dos mortos aqui no Brasil tinham menos de 60 anos. 4% tinham menos de 40 anos. Tem explicação para isso? A gente está diferente realmente da China, onde a doença pegou mais os idosos? Uma parte da explicação a gente tem. Nós não sabemos ainda se é só isso. Mas a China, ela conseguiu detectar essa epidemia no meio do caminho, porque a doença não existia, ninguém conhecia a doença. Então, ela só detectou no momento que ela já tinha chegado aos idosos. Eu acho que tem 2 coisas que são importantes aqui. Em primeiro lugar, o jovem, ele é uma peça fundamental dentro dessa cadeia toda. Tá? O jovem, primeiro, ele vai transmitir para o idoso, por isso que a gente quer o isolamento social do jovem. E o jovem, ele também tem a doença grave. Nós temos visto muitos jovens internarem com a doença grave, só que ele tem um organismo forte, ele consegue sobreviver. A quantidade dos jovens que sobrevivem à infecção é muito grande. Esses casos vão ocorrer de morte em jovens, só que proporcionalmente é um número menor. O que está acontecendo no Brasil é que a doença está avançando. Primeiro, ela vai pegar as pessoas que elas têm mais convívio social, que são jovens que vão para a faculdade, vão para bares, elas circulam bastante. Então, num primeiro momento, a gente vê os casos graves dos jovens. No segundo momento, essa doença vai chegar naquelas pessoas que circulam menos. Os idosos, os acamados, aqueles que estão em casa de repouso. E aí o perfil da doença no Brasil também vai mudar. Essa estatística vai mudar também. Provavelmente. É porque nesse momento, pelo menos nesse momento, nos Estados Unidos, também há um registro maior de jovens com a doença. 38% dos pacientes que chegam à UTI têm entre 20 e 54 anos. Não tem a possibilidade desse vírus ter mudado da China para aqui, para o Ocidente? Não, eu acredito que não. E, por enquanto, as evidências mostram que ele não teve uma grande mutação. Como toda infecção respiratória, a infecção respiratória sai dos mais jovens para os idosos. Então, teve até um trabalho muito interessante na década de 90, até com gripe,
com o teste da vacina da gripe feito no Japão. Inicialmente foram imunizadas as crianças e se verificou uma diminuição da mortalidade dos idosos por gripe. Porque as pela crianças influenza. transmitiam para os idosos. Exatamente isso. Então, o que a gente vê no dia a dia? No dia a dia, por exemplo, dentro da minha especialidade, a gente atende muito paciente idoso também, especialmente por causa do enfisema pulmonar, por causa das doenças crônicas pulmonares. Esses pacientes, quando têm convívio com crianças, e as crianças têm algum resfriado, por exemplo, eles em seguida ficam doentes. Então, o vírus está seguindo essa rotina dos outros vírus respiratórios, porque ele é um vírus respiratório também. A gente tem uma notícia que está no G1 de hoje, que registrou a morte ontem, no Rio Grande do Norte, do paciente mais jovem até agora aqui no Brasil. É esse rapaz aí, o Matheus Acioli. Ele tinha 23 anos. Segundo a reportagem, ele era obeso. E a obesidade acaba sendo um fator de risco, porque pode levar a outras doenças. Sim, a obesidade não é um fator de risco tão intenso quanto a pressão alta, quanto o diabetes, mas ela pode acarretar pressão alta, ela pode acarretar diabetes, o organismo tem algumas alterações, então a obesidade, de alguma forma, também favorece as formas mais graves. Pois é, a pergunta da Sandra Miceli é essa, só para esclarecer bem. Ela mandou pela Pergunta Corona. Poderia falar mais sobre os grupos de risco? Sim, eu vou até pegar o gancho da obesidade, que a obesidade tem um outro fator também muito importante. A obesidade, ela é inflamatória. A gordura, a célula gordurosa, ela produz inflamação. Hoje, por exemplo, associando isso com doenças de risco, nós sabemos que a obesidade está muito relacionada com asma. Exatamente pela inflamação da célula gordurosa. A inflamação que ela pode causar na célula do aparelho respiratório, dos brônquios. E, dentro disso, os pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, que são um dos grupos de fatores de risco. Só que até agora, os dados que nós temos, especialmente da China, Itália, que são os dados publicados diariamente e agora também dos Estados Unidos, as cardiopatias, a hipertensão arterial é um dos fatores mais importantes, é um grupo de risco muito importante, o diabético, o cardiopata, o renal crônico e os pacientes portadores de doenças respiratórias crônicas. E como nós havíamos antes conversado, existe um outro fator que une talvez a hipertensão arterial, doenças cardíacas e as doenças respiratórias, que é o tabagismo. Então, a gente vai detalhar mais isso daqui a pouco. O hábito de fumar também pode Mas ajudar. é muito bem lembrado, a gente vai detalhar um pouco mais isso. Vamos agora para o Rio de Janeiro, porque lá a Secretaria de Saúde alerta que o número de jovens infectados no estado é bastante alto, especialmente nessa faixa que a gente acabou de ver, entre 30 e 39 anos. E isso também acontece em vários estados onde está, nesta faixa de idade. Já é o segundo número de internações. A gente conversa agora com o epidemiologista Danilo Klein, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio. Doutor, tem alguma explicação por que esses jovens estão suscetíveis à Covid-19? Bom dia. Bom dia, Márcio. Na verdade, a gente está vendo aqui no Rio um predomínio, dessa faixa de 30 a 39 anos. Ainda é muito cedo para a gente tirar a conclusão precipitada. A gente sabe que na pirâmide etária brasileira, a gente tem um predomínio de indivíduos adultos e adultos jovens. Então, é natural que a gente espere um número maior de infectados nessa faixa. Agora, a gente também não pode deixar de considerar que o jovem e o adulto jovem, ele é economicamente ativo, são as pessoas que saem ao trabalho, são as pessoas que se expõem mais ao vírus. Outro ponto também é que o que a gente aprendeu com a China e com a Itália, os primeiros artigos que saíram, de que os jovens eram muito mais protegidos, eu acho que isso deu um ânimo a mais ao jovem a não se proteger tanto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, esses dados eu acho que ainda é muito cedo para a gente avaliar uma letalidade maior no jovem, diferente do que na Itália ou na China. A gente tem visto isso, populações da Coreia do Sul, por exemplo, que tem uma população um pouco mais jovem, também uma das faixas mais acometidas pelo coronavírus foi em torno de 40 anos, então teve muita gente infectada com 40 anos, e a gente está vendo isso também aqui no Brasil. A Itália, por ter uma população um pouco mais idosa, o maior número de acometidos está sendo no grupo dos idosos. Então, eu acho que ainda é muito cedo para a gente tirar essa conclusão, acerca de
gravidade ou letalidade, né? Se está sendo pior no jovem do que no resto do mundo. Eu acho que a gente ainda continua com a ideia de que o idoso é um grupo importante, um grupo de risco, mas é claro, a gente aprende a cada dia com essa pandemia, né? Surpresas podem aparecer aí. Pois é, eu só queria perguntar para o senhor, entre esses 30 e 39 anos de idade, a internação é o segundo maior grupo, mas como é que eles saem do hospital? Como é que eles saem com lesões no coração, no pulmão? Como é que eles se recuperam disso? Sim. Então, o jovem, na verdade, ele tem um poder melhor de recuperação, né? Então, a gente espera que ele sempre vá melhor do que um idoso, por exemplo. Na verdade, isso pode ser até um ponto positivo nesse momento, né? Porque se a gente tiver um número maior de internação de idosos, os idosos tendem a ficar mais tempo na UTI, tendem a ficar mais tempo em ventilação mecânica, então isso seria muito ruim para a gente não teria leitos, né, para atender as outras pessoas. Então, tendo uma população mais jovem indo para a UTI, é claro, é muito triste, mas o jovem ele tem um poder de recuperação melhor. Isso pode refletir em maior leito de UTI disponível, por exemplo. Não deixa de ser uma boa notícia ficar menos tempo internado. Dr. Danilo Klein, epidemiologista, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia para o senhor. É importante mostrar um estudo publicado por uma das revistas médicas mais conceituadas do mundo, a publicação inglesa The Lancet. Esse estudo foi feito a partir de dados coletados principalmente na China, onde surgiram os primeiros casos da Covid-19 e em mais 37 países. A revista traz uma estatística das internações por idade e é por isso que eu vou aqui para o telão para a gente ver junto esses números aqui. Perceba só, hospitalização por faixa etária de 0 a 9 anos, nesses 37 países, perceba, 0 internação. Ninguém ficou internado nessa faixa de etária. Agora, de 10 a 19 anos, começa a subir, 0,04%. De 20 a 29 anos, já chega a 1%. De 30 a 39 anos, os pacientes nessa faixa etária já representam 3,43% de internação. De 40 a 49 anos, 4,25%. De 50 a 59, quase dobra, 8,1%, de 60 a 69, 11,8%, de 70 a 79 anos, 16,6% e de 80 a 89 anos, 18,4%. Não deixa dúvida de que os mais velhos têm muito mais chance de ser internados e, consequentemente, o risco de seguir dali para uma UTI também é muito grande, né? Sim, e o próprio risco de morrer nessa população é muito mais alto. O que nós estamos vivendo agora, provavelmente, é essa faixa que está internando de 30 até 59 anos, essa população economicamente ativa que o Daniel falou, que ela interna menos. A expectativa é que a gente tenha um aumento de internações e um aumento de demanda de hospitais, por isso os hospitais de campanha. Porque nós vamos começar a entrar, a partir dessa semana, da próxima, nas faixas de idade mais avançadas. Quando a doença realmente atingir essas pessoas de mais idade. Aí nós vamos precisar de mais leitos, daí os hospitais de campanha, porque nós vamos ter um número de casos muito maior do que hoje. O estudo publicado pela revista traz também respostas importantes sobre o tempo médio de recuperação dos infectados. A gente tem um outro gráfico que vai rodar aqui também no nosso telão, mostrando quanto tempo essas pessoas ficam internadas. O tempo médio até a recuperação é de 24,7 dias, ou seja, nos pacientes que precisaram ficar internados, acabaram se curando, o tempo da doença é de cerca de 25 dias. Agora, o tempo médio até o óbito é de 17,8 dias. Mas eu lembro a vocês, ou seja, a morte chega mais rápido. Mas eu lembro a vocês que pode ser muito mais rápido isso. Aquele rapaz do Rio Grande do Norte, o Matheus, ele ficou, se eu não me engano, 8 dias internado. Do momento que ele descobriu a doença até o óbito, até o falecimento, foram 8 dias apenas. Aqui a média é 17. Quer dizer, essa doença pode ser muito mais rápida. Em alguns casos, não são os mais comuns. Nós estamos falando de uma média, então uma média vai pegar pessoas que internaram pouco e pessoas que internaram durante muito tempo. A média é 17 dias, mas tem alguns casos que são a exceção, graças a Deus. Esses casos, eles vão muito rápido. Em 2, 3 dias, a pessoa evolui muito mal. Geralmente são pessoas que já estavam passando mal, que ficaram em casa com falta de ar e ficaram bastante tempo em casa esperando e chegaram numa fase um pouco mais tardia ao hospital. E esse tempo médio de recuperação, de 25 dias, é muito tempo para ficar internado, às vezes numa UTI. É muito doloroso isso. Sem dúvida nenhuma.
Esse é um tempo muito prolongado em relação a qualquer tipo de infecção respiratória, incluindo o vírus, incluindo as bactérias, que são as infecções mais comuns. Então, esse é um tempo muito prolongado. Agora, cabe também esclarecer um outro ponto. Numa infecção respiratória, a gente espera que, em média, são 8 semanas para o pulmão se recuperar novamente. 8 semanas para o processo inflamatório ser resolvido. Mas a pessoa já pode ficar fora do hospital? Fora do hospital. Isso é uma infecção respiratória comum. Então, essa é uma infecção que 25 dias em média para recuperação, para saída do hospital, só que a gente ainda não sabe, não tem um resultado de quanto tempo ele leva para resolver o processo inflamatório. Numa outra revista científica, a The New England Journal, essa outra revista publicou um estudo sobre casos severos da Covid-19 que aconteceram na região da cidade de Seattle, nos Estados Unidos. E divulgou um vídeo da tomografia de um paciente que mostra como a evolução da doença pode ser rápida. A tomografia tem sido uma aliada poderosa no diagnóstico, em muitos casos, porque pode mostrar o comprometimento do pulmão antes mesmo da detecção da carga viral, ou seja, antes de o teste dar positivo. Mas a tomografia não é tudo. E a gente tem aqui no telão a visão dessa tomografia. Eu até peço, doutor Eli, que o senhor se levante para mostrar para a gente, porque eu não sou especialista, para mim eu estou vendo uma grande mancha branca aqui. Se a gente parar aqui... Tá Pode bom. parar aqui agora a tela? Explica o que bom. a gente está vendo, doutor Eli. Então, a tomografia é um corte, como se a gente fizesse o nosso organismo em fatias, e a cabeça está do lado de lá, as pernas estão aqui na frente, a coluna mostra que o indivíduo está de barriga para cima. Mas o que eu estou vendo nessa imagem aqui agora? Aqui o que a gente vê? Aqui é o coração. Essa grande mancha branca é o coração. Grande mancha branca que, aliás, está com o coração aumentado de tamanho. O ar aparece em preto nas radiografias. O pulmão está ao redor. Então, o pulmão ocupa todo esse espaço do tórax. Os dois pulmões. Os dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão normalmente aparece em preto, então é a área onde tem o ar. O ar entra e ele aparece em preto. Então, normalmente, essa tomografia estaria preta. Num paciente Num normal. paciente normal, ela está preta e o que nós vamos ver são só os vasos sanguíneos e os brônquios. Essas manchas brancas são o quê? O que essas manchas brancas? Isso aqui é o tal, aqui está bem nítido, é o tal que se fala muito hoje do vidro fosco. Imagem em vidro fosco. O que é imagem em vidro fosco? É aquele vidro jateado que muita gente, antigamente se usava muito, é aquela imagem, o vidro... Meio embaçado. Então, isso é a imagem de vidro fosco. O que isso representa? O alvéolo não tem mais ar. O alvéolo está cheio de vírus, de células protetoras, de plasma, de líquido e células, como se fosse pus mesmo. Então, esse alvéolo está repleto de substância, então ele aparece em branco. Ou seja, o oxigênio não consegue ser absorvido. Exatamente isso. O oxigênio chega aqui, não consegue entrar no alvéolo, não vai para o sangue. Quer dizer, o oxigênio vai ser absorvido onde está a área preta. Exatamente isso. Onde está limpo. E a gente percebe que está quase que tomado pela área branca. Isso. Essa pessoa está respirando mal. Essa pessoa está com um comprometimento, com certeza, acima de 50%, 50%, 60%. Ela está respirando muito mal, provavelmente. Pode sentar lá, doutor Eli, não quero cansar o senhor. Mas aquilo que o senhor falou até antes de começar o programa, a gente estava conversando, a tomografia só pode não ser decisiva para dizer se essa pessoa tem Covid. Não, essa não tem Covid. Não é só isso. Isso é muito importante a gente dizer que, em primeiro lugar, tomografia não dá diagnóstico de Covid. Nós temos inúmeras outras doenças que apresentam uma tomografia igual a essa. Então, se uma pessoa espera que vai ao médico, a um pronto-socorro, eu quero que faça uma tomografia para saber se eu tenho Covid, essa resposta não será feita pela tomografia. Segundo lugar, uma tomografia como essa, muito intensa, a pessoa está passando mal. Agora, a gente tem também alguns infiltrados, que é o que a gente chama, o nome disso é infiltrado ou pacificação, áreas de pneumonia mesmo, que são intensas, não tão intensas, e a pessoa está muito bem. Então, na verdade, existe, às vezes, uma certa dissociação do que a gente vê na imagem e da pessoa. Por isso que o conceito a tomografia é um instrumento muito importante para o médico decidir o tratamento, especialmente quando o paciente não está bem. Então, essa decisão de indicar uma tomografia é do médico e é para ajudar a escolher o melhor tratamento para o paciente. Quando a pessoa... A gente sabe que um dos principais sintomas da Covid-19 é a falta de ar. É aquela
tentar puxar o ar e o ar não vem. Alguém já usou essa expressão e eu achei tristemente ótima. É se afogar no seco. Exato. Quando você puxa o ar e o ar não vem. Se a pessoa está nessa situação, ela está nessa situação aqui. Provavelmente. Provavelmente sim. Mesmo a falta de ar tem uma graduação de intensidade. Então, nós conseguimos graduar a falta de ar de 0 a 5. Onde existem várias escalas, mas uma escala mais simples seria de 0 a 5. Então, uma pessoa que está com falta de ar nível 5 provavelmente está aqui. Está nessa situação e precisando de oxigênio. Se vai precisar entubar e colocar num respirador, isso é outra coisa. Mas a gente sabe e enxerga que tem esse comprometimento. Chegou a hora de falar dos fumantes. O senhor cantou a pedra antes, a gente fala agora disso. Porque me chamou muita atenção, na pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, entre as vítimas que nós tivemos no Brasil, já estamos com mais de 200 vítimas fatais da Covid-19, mais de 80% dos mortos apresentam pelo menos um fator de risco. Cardiopatia vem em primeiro lugar, depois vem diabetes, depois vem pneumonia, depois vem doença renal, que está empatado com imunodepressão. A gente não vê fumante aqui. Deveria estar aqui ou está aqui escondida na cardiopatia, na pneumonia? O fumante está escondido dentro disso. Na realidade, hoje em dia, tabagismo é uma doença. Então, o tabagismo devia ser considerado como uma doença, como um dos fatores predisponentes, talvez, um fator de risco. Só que onde a gente enxerga o tabagismo aí? Os pacientes que têm hipertensão arterial, então, pacientes com doenças cardíacas, pressão alta, tem um grande número de fumantes. Pacientes portadores de doença pulmonar crônica, bronquite crônica e enfisema pulmonar, uma causa principal, o tabagismo. Então, é muito importante isso que você levantou, Márcio. É extremamente importante mostrar que o tabagismo também é um fator de risco, também é um fator predisponente e eu colocaria os fumantes num grupo de risco. Aqui tem uma pergunta que chegou da Bruna, aqui de São Paulo. Gostaria de saber se não seria agora o momento de disponibilizar a vacina contra a pneumonia para a população. A vacina para pneumonia, na verdade, é contra uma bactéria que ela pode complicar o quadro do Covid. Então, se a pessoa com Covid, ela tem uma tendência a ter uma pneumonia com mais intensidade. Não existe essa recomendação oficial ainda, mas provavelmente isso pode ajudar um pouquinho aos quadros intensos não serem tão graves. É porque a gente tem a campanha, ontem a gente falou um pouco disso, mas é bom repetir, a gente tem a campanha da gripe, todo ano tem a vacina contra a gripe, mas essa vacina, em um determinado momento do ano, né? Agora, a vacina contra a pneumonia, ela está o ano inteiro no posto de saúde. Sim, ela está... Só que para mais de 60 anos. Exatamente. Ela está indicada para uma faixa da população. Eu não sei se há estoque suficiente para a população inteira, nem sei se há necessidade para isso, mas especialmente para essa população, nós vamos diminuir muito o risco de ter uma complicação mais séria. Então, eu acho que, especialmente para as pessoas com mais de 60 anos de idade, vale a pena fazer essa vacina com certeza. Só um parênteses, claro. O pulmonar crônico também tem direito o ano todo de aplicar a vacina. Chega com atestado lá. Com o receituário e com o diagnóstico de alguma doença pulmonar crônica, ele também pode ter acesso à vacina gratuita o ano inteiro. Muito bom, muito bom. No mundo inteiro, universidades e empresas privadas estão unindo esforços para entregar equipamentos a hospitais a toque de caixa. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, está sendo desenvolvido um novo modelo de respirador mecânico mais acessível. Os conhecimentos da engenharia e da saúde estão juntos na corrida contra o tempo para salvar vidas. O projeto está sendo desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia Pulmonar e Cardiovascular da COP, da UFRJ. É um equipamento que vai ajudar os pacientes com sintomas mais graves da Covid-19 que não conseguem respirar sozinhos. É um respirador mecânico. O projeto já tem 20 pessoas, entre alunos e ex-alunos da UFRJ, e recebe apoio de empresas privadas. O respirador vai funcionar assim. Os pacientes que estão na UTI vão receber uma mistura de ar rico em oxigênio, com pressão suficiente para vencer a resistência do pulmão doente por causa do coronavírus. O equipamento vai fazer um controle do ar que entra e sai dos pulmões, mantendo a umidade do sistema respiratório. O professor Jurandir Nadal é coordenador do laboratório que está trabalhando neste projeto. Então, a nossa expectativa
é de que pode faltar ventiladores, que esse é um gargalo do sistema de saúde, se o número de pacientes com Covid aumentar demais num curto período de tempo. E então nós entendemos que esse equipamento ou equipamentos desse tipo vão ser fundamentais para salvar as vidas das pessoas. A expectativa dos pesquisadores é que o projeto receba incentivos da iniciativa privada para reduzir os custos de produção. Assim, quando os respiradores estiverem prontos, eles podem ficar mais baratos para os hospitais ou até mesmo chegar de graça aos pacientes. A produção hoje chega a 2.000 respiradores por mês em todo o país. Estimativas do setor prevêem a necessidade de 20.000 respiradores com o aumento do número de casos. Esse projeto da UFRJ pode facilitar a produção e dar aos médicos mais um recurso para salvar vidas. A gente vai fazer todos os testes de segurança, verificar se realmente está bem configurado em termos de alarmes, em termos de mecanismos de proteção, de redundância. E feito isso, nós temos que submeter o projeto rapidamente a um comitê de ética em pesquisa para fazer teste em seres humanos. A gente vai agora para o Rio de Janeiro conversar pela internet com o professor e pesquisador da UFRJ, Jurandir Nadal, que acabou de aparecer na reportagem e é um dos responsáveis pelo projeto. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns pela iniciativa. Já tem data para isso ficar pronto? Já tem data para a gente ter o primeiro já sendo utilizado? Nós não tem exatamente uma data, mas nós ontem fechamos o nosso protótipo. Vai passar agora por alguns testes no próprio laboratório de aspectos de alarmes, de segurança de paciente, e estaremos levando em seguida ao hospital para teste em humano. Então, feito esse primeiro teste e ocorrendo tudo bem, como todos esperamos, temos bastantes garantias disso, nós vamos então iniciar fazer uma pré-série do equipamento. Para fabricar em larga escala, que tipo de empresa o senhor precisaria o apoio? Nós estamos tendo um apoio, tem sido fundamental. Aliás, são 3 apoios, né, que vem ajudando a UFRJ. Nós temos a participação da Petrobras, que está com técnicos junto com a gente no laboratório. Nós temos o apoio financeiro da FAPERJ, que foi liberado em tempo recorde e viabilizou o desenvolvimento do projeto. E temos tido o apoio da indústria de eletrodomésticos, em particular a Whirlpool, que vem assessorando a gente no contato com fornecedores, na pesquisa de peças e outros aspectos. Potencialmente, eles seriam fabricante pelo menos do primeiro lote, mas ainda estamos definindo esse aspecto. E devemos ter uma comparação de preços aí? Quanto é mais barato esse ventilador e no que ele realmente é mais fácil, é mais rápido de fabricar? Ele entraria para... A gente sabe que Nova York, por exemplo, só de 30.000 respiradores. São números altíssimos por lá. Tomara que isso não se repita por aqui, mas se repetir, é mais rápido fabricar o seu respirador? Creio que sim, porque nós estamos procurando achar soluções fora da linha de produtores comerciais de ventiladores, que eu creio que a capacidade de produção de peças de alguns fornecedores vai ser esgotada ou já se esgotou pelos fabricantes atuais. Então, nós tivemos que procurar vamos dizer assim, alternativas viáveis nesse momento de crise. E em termos de custo, você perguntou. Sim. Bom, todo mundo está trabalhando voluntariamente, então não tem custo de mão de obra. O custo de peças é reduzido, eu creio que está talvez entre os limites de 3 e 5 mil reais, enquanto que um ventilador, o preço varia no mercado de 15 mil a 100 mil, depende do modelo, né? Mas o nosso ventilador também é emergencial, é para substituir, no caso de falta de que passou por todas as validações, toda a engenharia de produto de um
de um equipamento comercial. Desejo muito boa sorte ao senhor e à sua pesquisa, professor Jurandir. A UFRJ nunca nos decepciona. Forte abraço para o senhor, bom dia. Tomara que a gente não precise usar essa emergência, mas se precisar, tem gente aí querendo ajudar. Muito obrigado, forte abraço. Estamos aqui. Uma outra iniciativa que nasce das universidades públicas no estado de São Paulo, pesquisadores da Unicamp e da USP estão desenvolvendo um teste rápido e barato para diagnosticar a Covid-19. O primeiro passo da pesquisa para o desenvolvimento do novo teste da Covid-19 com tecnologia nacional foi conhecer a estrutura das moléculas. A gente pode chamar isso de um fingerprint, de uma impressão digital. Então, todo esse desenho ele tem uma impressão digital clara das moléculas que existem, por exemplo, na doença com relação ao Covid. E isso que a gente detecta e determina como sendo o Covid. As informações foram processadas por um equipamento chamado espectrômetro de massa e depois enviadas a um programa de inteligência artificial, treinado para identificar moléculas do novo coronavírus. Gráficos mostram se o exame do paciente apresenta o padrão da Covid-19. Aí a gente insere nesse banco de dados tanto pessoas que não são acometidas, quanto pessoas que têm o Covid-19. Com o conjunto desses marcadores, então, a gente tem a diferenciação de quem tem e quem não tem de uma maneira muito mais simples. A pesquisa para o novo teste é desenvolvida pela Unicamp em parceria com a USP, inclusive com os cientistas que fizeram o sequenciamento genético do novo coronavírus. É um passo importante para a ciência. O novo teste para a Covid-19 pode ficar pronto em 5 minutos e custar cerca de R$40, praticamente metade do valor dos testes que já existem no mercado e que são todos importados. A maior vantagem dessa tecnologia é identificar se o paciente está com a Covid-19 ou outro tipo de gripe, como H1N1, por exemplo. É um teste mais preciso e completo. Os pesquisadores conseguiram colocar no mesmo banco de dados os biomarcadores de outros tipos de gripe, para que o exame tenha mais informações que possam ajudar na triagem. Após a fase dos testes em laboratório, falta a aprovação do Comitê de Ética para os testes em humanos, para que essa tecnologia nacional esteja nos hospitais. Vai estar disponível a partir do meio de maio, acreditamos nós. É possível ter essa tecnologia em outras cidades e é possível fazer um número maior de testes com essa mesma tecnologia, difundindo a tecnologia para outros centros. Inclusive para o SUS. Inclusive para o SUS. Segundo o pesquisador, ainda falta uma aprovação do Comitê de Ética para que possam ser feitos testes em humanos. Vamos agora responder as suas primeiras perguntas que chegaram ao nosso telão pelo Pergunta Corona. Começando com a pergunta do John. Já tive H1N1. Isso me coloca no grupo de risco, doutor Eli? Não. Já teve a sua infecção, você já teve a infecção pela influenza, já curou, problema resolvido. Isso não te leva a um grupo de risco. O Tony faz uma pergunta aqui. Avós, mãe e netos, ficamos 15 dias confinados em endereços diferentes. Podemos nos unir agora? Se ninguém teve contato de risco, se ninguém teve uma infecção, as pessoas podem se encontrar. Mas quanto mais distantes nós estivermos nesse momento, é o melhor, é o ideal. É porque tem um perigo desse... Você está separado lá, tudo bem, mas você pode ser assintomático de alguma forma, né? Sim, com 14 dias você já tem alguma segurança. Agora, se a pessoa está circulando, saindo, você não tem essa garantia. O Alexandre faz uma pergunta aqui. Existe alguma possibilidade de higienizar as máscaras? A gente lembra que está faltando máscara nos hospitais, está faltando máscara para atendimento médico. Ele está perguntando a possibilidade de reutilizar essas máscaras, higienizando-as. Não se deve higienizar as máscaras, especialmente máscara descartável. Usou, acabou. A Graça. Existe algum estudo que relacione a gravidade dos casos de coronavírus ao fator RH e grupos sanguíneos? Não existe nenhuma relação entre grupo sanguíneo e gravidade. Sou asmático, pergunta do Davidson. Hoje estou com falta de ar e dor nas costas. O que diferencia a crise de asma da Covid-19? Quando ir ao médico? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas vezes se torna difícil essa diferenciação, porque o paciente com asma, quando for a asma, vai aparecer o chiado, que o paciente já está acostumado. Então, se você tem o teu chiado e a tosse, provavelmente é a crise de asma. Agora, um alerta muito importante, não deixe de usar a sua medicação. Se surgir febre ou a falta de ar for diferente da habitual, procure o médico.
O Cami, a Cami, faz aquela pergunta que surge desde o começo, mas a gente tem que repetir. Como se proteger num ônibus lotado? Não tem muito como, né? A gente não deveria ter ônibus lotado nessa história do campeonato. A gente deveria ter um transporte público com ninguém em pé, com distanciamento. Nesse caso, usar máscara, evitar estar próximo das pessoas, não ficar de frente para as pessoas e higienizar as mãos assim que sai do ônibus, não levar a mão à boca nem a narina. Andar com álcool gel ali na mão. Sim. Ou então correr para algum lugar onde possa lavar com água e sabão. Isso, exatamente. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com a sua pergunta, sua dúvida e outras informações importantes nesse combate ao coronavírus. Até já. Na entrevista coletiva ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou uma novidade: ligações automáticas a milhões de brasileiros. Essas ligações vão ser feitas para monitorar sintomas e o caminho do vírus. É uma estratégia para identificar os casos suspeitos e, assim, mapear a velocidade de propagação do novo coronavírus. Então, não se espantem se vocês receberem a ligação. É uma espécie de URA que vai fazer como se fosse uma consulta, te perguntando coisas, você vai respondendo, a voz artificial vai triando e ela começa ali a acompanhar. Ela começa a dizer, posso te ligar daqui a 8 horas, 10 horas, 12 horas. É um sistema com inteligência artificial e a gente podemos ter algumas intempéries, alguns problemas, até poderemos ter, mas vamos sair com ele em campo, ele muito vai ajudar. Quer dizer, a ideia é, assim como os testes vão ajudar a mapear como o vírus está circulando por aqui, em quantidade, em locais, esse aplicativo vai ligar para as pessoas no Brasil inteiro e, a partir das respostas delas, a gente vai poder saber como é que está essa evolução do vírus. Essa é a ideia. É uma ideia muito boa. Eu só quero que as pessoas não confundam também golpes que estão sendo dados. Pessoas que vão ligar ou até simular, querendo falar que vão te oferecer alguma coisa ou levar alguma coisa na sua casa. Não é esse o caso. Esse caso, o que o Ministério quer, e é muito bem-vindo, já que a gente não tem o teste para todas as pessoas não estão indo, é tentar mapear a quantidade de pessoas que tem para poder estimar como que está ocorrendo a infecção no Brasil. Então, isso é um aplicativo e uma ideia muito útil para o país. E não é nem, só para reforçar o que o senhor falou, que foi muito bom, não é nem uma pessoa ligando, é uma máquina ligando, perguntando o que você está sentindo, como você está, teve a doença. É a tecnologia ajudando. Hospitais de São Paulo já estão usando a inteligência artificial para melhorar o atendimento e ajudar a proteger os funcionários do coronavírus. Contato é o que todo mundo quer evitar e o que o robô consegue viabilizar sem riscos. A senhora teve algum sintoma de gripe nos últimos dias? Tô com febre há 2 dias, tô com tosse, coriza. Depois, máscara, álcool gel nas mãos e aí é só entrar no consultório. Pode entrar e sentar e aguardar que o médico já virá te avaliar. No ambulatório de transplante de fígado do Hospital das Clínicas em São Paulo, 3 robôs começaram a ajudar os enfermeiros a fazer a triagem dos pacientes. Eles foram cedidos por uma empresa para uma experiência de 3 meses. Os médicos já aprovaram. A gente está usando no sentido de fazer uma triagem dos pacientes que chegam da rua. Muitas vezes eles estão com sintomas respiratórios e no sentido de preservar os nossos colaboradores, para que eles não se exponham a essa contaminação. Quem não vê um robô e dá um sorriso, quem não acaba assim se apaixonando por essa experiência. Ainda não existe vacina e nem remédio para tratar a Covid-19, mas a aposta é que a inteligência artificial pode ajudar. O Rafael e o Gabriel estão participando de um desafio lançado pelo Hospital Albert Einstein para cientistas de dados de todas as áreas. Vocês já trabalham com a ciência de dados no dia a dia de vocês, né? Exatamente. Eu utilizo ciência de dados para modelar alguns cenários macroeconômicos. E eu utilizo da inteligência de dados para aprimorar a satisfação do cliente. Eles são irmãos, trabalham num banco e estão em home office, mergulhados nos dados de quase 6.000 pacientes anônimos atendidos no hospital, alguns infectados com o novo coronavírus. O desafio é tentar desenvolver um sistema que possa ajudar os médicos. Identificar se o paciente ele tem ou não a doença
e identificar se o paciente ele vai precisar de um tratamento intensivo, de um tratamento médio ou de um tratamento de baixa complexidade. A ideia desse desafio é auxiliar o corpo médico a tomar uma decisão que seja a mais efetiva. O modelo vencedor do desafio vai ficar disponível para todo mundo. A ideia é que essa iniciativa possa trazer soluções que são abertas ao público, a qualquer hospital, na verdade, elas estão abertas para o mundo inteiro, e essas pessoas possam utilizar esses algoritmos nas soluções que elas têm maior necessidade nos seus hospitais. O Ministério da Saúde atualizou o aplicativo que ajuda a divulgar informações sobre a Covid-19. A gente continua falando de tecnologia e como essa tecnologia pode nos ajudar nesse momento. Vamos ver como é que ele está funcionando? Aqui neste tablet, nós temos a imagem rebatida aqui no nosso telão. Então perceba, ele é muito simpático. Olá, como está a sua saúde nesse momento? Se eu falo bem, se eu clico ali no bem, aparecem informações sobre higienização, a conduta respiratória mais adequada, que é cobrir a boca e o nariz quando espirrar. E seguindo aqui para baixo, ó, tem dicas oficiais, confira dicas e procedimentos, notícias, veja o Twitter do Ministério da Saúde, mas notícia você tem aqui no combate ao coronavírus. Agora, se eu boto que eu estou mal, eu vou para uma página que tem um questionário. Quais sintomas você está sentindo? Eu vou colocar aqui alguns só para a gente ver como é que funciona. Eu vou colocar dor de garganta e febre. Vou botar tosse também. Dor de garganta, pode ter tosse. Há quanto tempo está sentindo esses sintomas? Vamos colocar de 1 a 7 dias. Não, vamos colocar hoje só hoje. Confirmo. Qual é a minha idade? Aí vocês vão saber. 40 a 59. Qual é o seu sexo? Masculino. Aí a gente confirma aqui. Possui alguma dessas doenças? Não, vou botar que não possui nem diabetes, nem doença respiratória crônica, nem pressão alta, nem doença renal crônica. Outros sinais ou sintomas? Boca ou ponta dos dedos roxa, palidez, respirando muito rápido, nenhum desses sintomas. Aí eu confirmo. Vamos ver se ele fala, o que ele fala. Caso suspeito ou provável. Baseado naqueles meus sintomas, é provável que essa situação se enquadre como um caso suspeito ou provável. Não se trata de um diagnóstico. A orientação é que você procure atendimento numa unidade de saúde mais próxima para avaliação clínica. Se eu coloco aqui todos os dados, se eu coloco aqui toda uma situação mais grave, todos os sintomas, de 1 a 7 dias, aparece uma ambulância ali falando, vá agora procurar ajuda. Isso é muito importante também. Se você está num lugar mais distante, se você não tem contato com o médico, se você tem dúvidas, aqui te dá informações e te dá um direcionamento já. E tem mais do que isso, porque, na verdade, um quadro como o que você descreveu, a gente não quer nem que vá ao serviço de saúde. Então, é uma grande orientação para a pessoa. Olha, você pode ter Covid-19, o seu quadro não é grave, mas fique em casa, porque no caminho você pode contaminar alguém e não vai ser necessária a sua ida. É uma orientação muito valiosa para a população. O interessante é que, no começo, o aplicativo, ele perguntava também, você teve contato com alguma pessoa que veio do exterior? Você veio do exterior? Se você botava não em nenhuma dessas respostas, ele falava, então fica tranquilo, não vá para o hospital, fique atento aos sintomas em casa. O Ministério da Saúde teve que fazer uma evolução disso aqui, teve que fazer uma atualização disso aqui, porque agora a doença está circulando, qualquer um pode pegar em qualquer lugar. E acho que foi bem feito. Agora, o senhor acha que tem alguma outra atualização que poderia ser feita aqui, ou virá a ser feita, ou isso já é, digamos, um produto final? Eu acho que em tempos de Covid não existe produto final. Esse é produto final para o dia de hoje. Eu acrescentaria um sintoma que está circulando muito, que é a perda súbita do olfato e do paladar. Muitos pacientes confirmados Covid. Existe um trabalho, mas o trabalho foi publicado em alemão. Falta uma tradução na internet, a tradução já para o inglês. Mas tem muita gente sentindo perda de olfato e paladar, né? Repentina e sem nariz entupido, sem a obstrução nasal. Então, isto é um sintoma de Covid mesmo. Quer dizer, além de dificuldade de respirar, dor de garganta, febre, tosse, a gente poderia colocar aí também perda de olfato e perda de paladar. Sim. E ainda tem gente que fala dor cólica, dor no intestino, diarreia. Até também. O problema é que esses sintomas eles ocorrem em muitas outras doenças, com relação à diarreia, um pouquinho de dor no tórax. Então, esses sintomas que estão aqui são os mais significativos. Eu acho que tem que ser simples. Tem que pegar os sintomas que são mais expressivos e significativos para fazer a suspeita. Só para complementar, então, esse app do Ministério da Saúde está disponível nas lojas virtuais do governo e também nas plataformas
digitais. Agora são 11 horas da manhã em ponto. A gente vai até Brasília com o repórter Fabiano Andrade, que sempre atualiza para a gente as informações lá da capital federal. Fabiano, bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Olha, Márcio, agora há pouco você e o doutor Renato estavam comentando sobre essa iniciativa do Ministério da Saúde de fazer ligações automatizadas para a casa das pessoas. Essa informação foi repassada ontem pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, mas a assessoria do Ministério ainda não tem detalhes de como vai funcionar esse sistema. Eu vi que o doutor Renato comentou que essa é uma boa iniciativa para que as pessoas recebam essa ligação do Ministério da Saúde, contribuam com as informações, mas que fiquem atentas também para não cair em golpes. Então, nos próximos dias, possivelmente, o Ministério da Saúde deve ter mais detalhes a respeito dessa ligação automatizada. Ela não deve acontecer já hoje, né? A gente ainda não tem as informações detalhadas a respeito disso pelo Ministério da Saúde. E ainda falando do Ministério, ele já recebeu 500 mil doses de testes rápidos que foram comprados pela Vale, doados para o Ministério da Saúde, e esses testes vão ser usados apenas nos profissionais que estão no front, né? Os enfermeiros, médicos, profissionais dos bombeiros, do SAMU também, que estão atuando. São testes que vão diagnosticar se a pessoa está ou não com Covid-19. Esses testes, esses 500 mil, não devem ser abertos para a população, são voltados exclusivamente para os médicos, para os profissionais que estão em contato direto com esses pacientes. Outro assunto que tem repercutido bastante aqui em Brasília também é a respeito dessa ajuda de R$ 600 para os trabalhadores informais. Por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro ainda não sancionou o projeto que já foi aprovado pelo Senado Federal, mas ontem o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, deu alguns detalhes de como deve funcionar a liberação desse recurso. Tem uma lista de prioridade. Estão na frente, na primeira fila dessa prioridade, os trabalhadores informais que já recebem o Bolsa Família. Depois, os trabalhadores informais que estão no CAD Único, que é o cadastro do governo federal que tem toda a relação das pessoas de baixa renda aqui no país. Depois deles, entram os microempreendedores e os contribuintes individuais. E, por fim, vão receber aqueles trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo. E só para finalizar, teve uma mudança na tramitação de projetos aqui em Brasília por causa dessa situação de pandemia. Agora, as medidas provisórias, uma medida provisória é um ato do presidente da República que, quando ele assina, tem um valor de lei, mas para que continue valendo, tem que ser analisado pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Agora teve uma mudança. Esse prazo foi reduzido de 120 para 16 dias. E os deputados e senadores estão analisando essas medidas provisórias remotamente. Eles não precisam mais ir até o Congresso Nacional para fazer a análise dessas MPs. Portanto, são essas as notícias por enquanto aqui de Brasília. Eu continuo as ordens. A gente volta com você, Márcio. Eu sei disso, Fabiano. Muito obrigado pela sua participação todo dia aqui com a gente e sempre simplificando as notícias que muitas vezes são complicadas, mas são fundamentais neste momento de combate ao coronavírus. Muito obrigado, forte abraço. Vamos agora para o noticiário internacional. Os Estados Unidos podem ter mais mortos de Covid-19 do que nas guerras da Coreia e do Vietnã somadas. Essa previsão sombria é do próprio governo no momento em que o número de casos confirmados no país se aproxima de 200 mil. Vamos então até Nova York, ao vivo, o epicentro da epidemia, conversar com o repórter Tiago Eltz. Tiago, bom dia para você. O presidente Donald Trump fez realmente um prognóstico um tanto sombrio mesmo, né? Oi, Márcio Gomes, bom dia a todos aí no Brasil. Sombrio, duro o prognóstico de ontem, uma mudança drástica em como o presidente vinha encarando a crise. Lembrando que 5 semanas atrás ele ainda dizia que a Covid-19, o novo coronavírus, era uma gripe. Ontem ele mudou bastante o tom, ele disse que os americanos precisam se preparar para tempos difíceis e que as próximas 2 semanas vão ser muito dolorosas. Ele foi bem enfático, também chamou o vírus de cruel. Então ontem a força-tarefa de combate ao coronavírus aqui nos Estados Unidos apresentou as projeções, os gráficos, a matemática do vírus nos próximos meses nos Estados Unidos. Então eles chegaram a essa conclusão de que o vírus vai matar entre 100 e 240 mil pessoas. É 14 vezes, por exemplo, as baixas americanas na guerra do Iraque e do Afeganistão somadas. Hoje já morreram mais pessoas vítimas da Covid-19
Covid-19 aqui nos Estados Unidos do que nos ataques de 11 de setembro. E tem um outro drama acontecendo aqui, Márcio, que é o do porta-aviões nuclear Theodore Roosevelt. É um porta-aviões com 4.000 homens, ele está parado hoje em Guam. E o comandante desse porta-aviões escreveu uma carta com um pedido quase desesperado. Ele disse que o vírus está se espalhando pelo navio, que é muito fácil de se espalhar no navio, porque as pessoas estão confinadas em espaços pequenos, e ele pede o socorro dessas pessoas. Já teriam hoje 100 marinheiros contaminados, e o comandante escreve o seguinte: não estamos em guerra, os marinheiros não precisam morrer. O governo dos Estados Unidos já informou que está tomando providências para tirar os marinheiros do navio, mas é uma operação muito complicada, é um porta-aviões nuclear e nenhum estado quer receber, também quer que o navio atraque no seu estado. Márcio. Guam é uma ilha mínima, é famosa pelos seus hotéis, é quase que um Havaí, é perto do Japão, mas não tem a menor estrutura para receber 4.000 pessoas de uma vez só assim. E pensar que manter o isolamento dentro de um navio, a gente vê os navios de cruzeiro que estão passando por esses problemas em diferentes pontos do mundo, um navio militar não seria diferente. Certamente eles têm uma estrutura médica muito grande lá, num caso de guerra eles precisam receber esses pacientes, mas não tem estrutura de UTI para 4.000 pessoas, se isola esse vírus se espalhar. Agora, continuando com o Tiago, a gente sabe que a situação nos Estados Unidos é muito preocupante, mas o pico da doença ainda não foi atingido. A boa notícia é que com a chegada da primavera e as temperaturas subindo, tudo isso poderia ajudar a aliviar o quadro de alguma maneira. Ou será que não, Tiago? O que dizem os cientistas aí sobre isso? O calor pode ajudar a reduzir, trazer esse número mais para baixo de casos? Tem uma pesquisa da Universidade de Yale que, a primeira olhada, assim, ela parece que vai trazer uma notícia boa, né? Que os pesquisadores analisaram a dispersão do vírus no inverno, ou, para ser mais preciso, no ar frio e com baixa umidade do inverno. Então, o que os pesquisadores afirmam de Yale é que esse vírus consegue se dispersar mais facilmente no ar frio e com baixa umidade. E então, com uma maior umidade do ar, que acontece em países tropicais, no verão, ele teria mais dificuldade de se dispersar no ar, no que eles chamam de spray, né? Mas lembrando que o coronavírus, a transmissão do coronavírus acontece por contato, e aí os pesquisadores dizem que mesmo nos lugares quentes, nos trópicos, com muita umidade, o vírus continua permanecendo nas superfícies úmidas pelo mesmo tempo. Então, os pesquisadores acabam dizendo que uma coisa meio que anula a outra e terminam o estudo dizendo, olha, a recomendação é a mesma, continuar lavando as mãos e mantendo o distanciamento social mesmo no verão, no inverno ou na primavera. Márcio. É isso. Até a gente ter um remédio, até a gente ter uma vacina, a higiene em primeiro lugar e o distanciamento social. Tiago, muito obrigado sempre pela sua participação aqui no nosso programa. Até a próxima. Um outro estudo está avaliando como colocar a economia nos eixos o mais rapidamente possível. A ideia é criar uma espécie de passaporte de imunidade para que as pessoas que já se recuperaram da Covid-19 voltem a trabalhar logo. Vamos então até Londres conversar com o repórter Rodrigo Carvalho, que traz os detalhes desse estudo para a gente. Rodrigo, bom dia. Mas antes é importante perguntar o seguinte: quem foi infectado está realmente livre da doença? Essa é uma resposta que eu não consigo ter unanimidade aqui no estúdio e acho que ninguém diz ainda isso, né? Não, ainda não, Márcio. Bom dia para você, todo mundo aí no Brasil. Não existe uma resposta definitiva, conclusiva ainda, mas mesmo assim, para um cenário em que o infectado de fato não possa pegar a doença uma segunda vez, já circula essa ideia de um passaporte da imunidade. Você, uma vez que você comprove que você teve a doença, você poderia voltar a algumas atividades. Aqui no Reino Unido, essa discussão, se a imunização for comprovada, esse passaporte seja usado para trabalhadores essenciais, profissionais da saúde, policiais e também profissionais do transporte, uma maneira deles voltarem ao trabalho logo. Mas isso de não pegar a doença mais uma vez ainda não é um consenso na ciência. Na Alemanha, uma grande pesquisa está para acontecer. Pesquisadores estão preparando um estudo sobre quantas pessoas podem estar imunes à Covid-19. Esse estudo está em fase final já de financiamento e prevê que 100 mil alemães sejam testados, vários exames de sangue para procurar anticorpos, exames feitos com intervalos regulares, para entender melhor se há ou não como pegar essa doença duas vezes.
E mais, se existe um período de imunidade. Há casos de 3 meses, 1 ano, depende muito. Aproveito aqui, Márcio, para atualizar as informações da Europa. O número de mortos aqui no continente passou de 30 mil e acabou de sair a atualização do governo britânico, que fala em 563 mortos nas últimas 24 horas. É um recorde aqui. A curva fica cada vez mais acentuada, o que a gente está vendo aqui, e isso mostra que o governo falando faz sentido, de que em 2 ou 3 semanas a gente deve ver o pico da doença aqui no Reino Unido. Há se destacar também a situação na Espanha, Márcio, bem pior. A Espanha teve um novo pico de mortos em 24 horas, 864. O total de mortos lá subiu para 9.053, só menor que o da Itália. E o número total de casos na Espanha, Márcio, passa de 100 mil já. Isso é muito alto e isso é muito triste. 864 pessoas morrerem num dia só. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação sempre aqui com a gente no combate ao coronavírus. Até a próxima. Então vamos tentar responder com o doutor Renato. A gente consegue pegar a Covid 2 vezes? Já tem alguma atualização nessa pesquisa tirando essa dúvida? O mais provável é que não, mas isso não está definido. O que a gente sabe é que a curto prazo, ou seja, nos primeiros 6 meses ou 1 ano, é muito difícil que isso aconteça. Se isso vai durar a vida inteira, nós ainda não sabemos. E aquela questão que a gente colocou lá de Nova York, se o inverno, se o calor agora chegando no hemisfério norte, deve diminuir o número de casos. Aqui estamos ao contrário. A gente está entrando no outono, entramos no outono, vamos entrar no inverno, tempo mais frio, mais aglomeração. A possibilidade dessa doença se agravar por conta do clima existe aqui? Todo ano, chega o outono e inverno, as doenças respiratórias pioram bastante, todos os anos. Então, nós temos vários fatores. O fator clima, daqui a 2 meses nós temos o fator poluição, nós temos o fator umidade relativa do ar muito baixa, que são características do inverno especialmente. Então, eu acho que isso vai ser um agravamento em cima da condição da própria Covid e os outros vírus respiratórios que circulam a partir deste mês que vem. Nossa. O que os médicos sempre dizem, uma vida saudável, com boa alimentação, prática de esportes, garante mais proteção contra qualquer doença. Mas em tempos de coronavírus, do distanciamento social, como se proteger na hora de se exercitar? É sobre isso que eu converso com o médico João Felipe Franca. Ele é diretor da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro. Doutor João Felipe, bom dia para o senhor. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Em outros países que têm isolamento, existe um item que permite que as pessoas fiquem meia hora fazendo exercício. Em Paris isso acontece, eu acho que em Nova York também. Aqui no Brasil não se fala muito disso. O que o senhor acha disso? É possível ter segurança e praticar esportes ao ar livre? Obrigado pelo convite e participação aí com boas informações. É um prazer poder contribuir. É uma pergunta bem polêmica, a resposta bem difícil de fazer, né? Espero não pecar com isso e amanhã a recomendação pode mudar. As sociedades médicas se posicionaram em que fazer exercício ao ar livre pode ser benéfico, né? Para a saúde. Realmente mas em situações como a de Nova York, Paris, Rio e São Paulo, que o lockdown, né, o isolamento foi recomendado pelas autoridades sanitárias, acho que está inapropriado você ir ao ar livre porque você tem uma situação comportamental mesmo do ser humano, né? Se um vai, o outro vai, aí você acaba aglomerando ao ar livre. E sabe-se lá quem passou pelo aquele ambiente que você está indo, agora isolado, você pode encontrar outra pessoa lá com Covid infectada, especialmente nesses locais onde estão com mais casos mesmo. Quer dizer, a sua ideia... O risco nunca é zero. Quer dizer, a sua ideia, então, é que as pessoas realmente fiquem em casa e, de alguma forma, se exercitem dentro de casa. Exatamente. Acho que a gente tem bastante recurso tecnológico atualmente, né? De poder fazer exercício em grupo, apesar de estar em casa, de uma forma digital, a partir de vídeos, né? Então, a gente tem boas orientações com bons profissionais executando esse tipo de trabalho até gratuitamente. É porque a sua ideia é que, por mais que a gente fale, não, eu só vou passear de bicicleta sozinho, não vai ninguém na bicicleta comigo, mas a chance de encontrar alguém, a chance de passar em outro lugar, existe esse risco para o senhor? Exatamente. O risco nunca vai ser zero, tá? Especialmente nesses locais. Você vê, o Central Park está cheio de... a história de campanha no Central Park. Não sei se você iria no Central Park fazer exercício físico sabendo que tem um monte de contaminados por ali, especialmente profissionais de saúde.
Então, a recomendação é ficar em casa, até por conta do comportamento do ser humano, né? É isso que eu te falei. Se eu posto que eu estou fazendo exercício em casa, eu motivo outras pessoas a fazerem em casa. Se eu posto que eu estou na rua fazendo um Cooper ou andando de bicicleta, isso motiva outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E aí você acaba com um problema de não distanciamento social, que é o recomendado da doença, né? Para a gente combater esse vírus que está acabando com o nosso comportamento. Então, acho que o momento é de ficar em casa mesmo. Muito bom e muito claro. Dr. João Felipe Franca, da Sociedade da Medicina de Exercício e do Esporte, muito obrigado pela sua participação e pelas suas palavras aqui no nosso programa. Até a próxima, bom dia. Agora, 11h15, vamos voltar aqui para o nosso telão para responder algumas perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona. A Marlise, sobre os sintomas. Pode uma pessoa estar infectada e não ter febre? Pode. Um grande número de pessoas infectadas são assintomáticos, isto é, sem sintomas. O Pedro Roberto pergunta aqui, o coronavírus vem pelo vento e pela chuva? Não, no ar livre ele não sobrevive, ele no ar somente em secreções até 2 metros. A do Guilherme é muito boa, a gente falou muito disso ontem. Eu tenho baixa vitamina D, faço parte do grupo de risco? A diminuição do nível de vitamina D não é grupo de risco. Os idosos, em geral, têm uma deficiência de vitamina D. Mas hoje eu vi no e-mail, eu não lembro qual foi a sociedade médica, falando com os cuidados na hora de repor a vitamina D. Tem gente tomando vitamina para repor a vitamina D feito louco e cheio de contraindicação. Não só isso, como as pessoas tomam dose muito superior à recomendada e em dose alta a vitamina D tem seus efeitos colaterais. Pois é, por isso que sempre, gente, consulte o seu médico antes de repor, antes de tomar a vitamina só da sua cabeça. O Gabriel, é aconselhável usar umidificador de ambiente em tempo de coronavírus? Eu não recomendaria, não. O umidificador no coronavírus, se alguém tossir, pode aumentar a área de exposição do vírus até dispersão do aerossol. Espalha mais. Espalha mais. Estou com dor de cabeça e dor de garganta... Será que eu já vi essa pergunta? Estou com dor de cabeça e dor de garganta há 1 semana, mas não tenho febre. Posso estar com Covid-19? Dor de cabeça e dor de garganta há 1 semana. É uma ótima chance para experimentar o aplicativo. Pode ser sim. Sandra, baixa o aplicativo do Ministério da Saúde ou então liga para o seu médico. Nesse momento, ela não precisa ir num posto de saúde. Não, de jeito nenhum, não tem falta de ar, não tem uma febre alta mantida, ela está passando bem. Mas consulte o aplicativo que ele vai ajudar bastante. A Eliana faz uma pergunta boa aqui. A coleta de lixo na residência das pessoas infectadas não deveria ser feita separadamente? Existe esse risco? Sem dúvida nenhuma. O vírus resiste, dependendo dos materiais, algumas horas, alguns dias. Teoricamente, deveria haver alguma orientação e até uma coleta separada. Mas é difícil fazer isso nesse momento. Na prática. Mas ela tem que tomar algum cuidado, então, na hora de embalar o lixo dela, se ela estiver infectada? Que ela lave bem as mãos antes com água e sabão, embale o lixo, jogue fora, lave bem com água e sabão, de preferência usar a máscara. Se ela está infectada, a qualquer tipo de contato com o meio externo, usar a máscara e proteção. Agora, a preocupação com o lixeiro. Esse lixo sobrevive quanto tempo? Depende do material que tiver lá dentro. Vamos considerar materiais em gerais até 5 dias. Mas em média. O problema aqui é que a gente tem os assintomáticos, os que têm poucos sintomas. É muito difícil na comunidade hoje a gente dizer quem está infectado ou não. A gente tem que lidar com o lixo como um fator de infecção. Quem manipula tem que higienizar as mãos. E o lixeiro ele tem um equipamento de proteção individual, ele tem rotinas, porque o lixo normal já tem bactérias de diarreia, tem vírus de resfriados. Então, os cuidados e a proteção do profissional que está coletando esse lixo deve ser muito seguido, tem que ser fiscalizado, inclusive, para que não haja falta de equipamento para esse profissional. Neste momento, o risco existe para esses lixeiros, essas pessoas que pegam o lixo na rua. Então, o ideal é que eles sejam de luva e máscara. Tem toda uma legislação de equipamento de proteção que é mais intenso que luva e máscara para ter isso aí. O lixo hospitalar, principalmente, né? Isso. Mas sendo no lixo residencial, eu acho que luva e máscara. Isso, mas hoje tem até proteção facial, se for o caso. Existe a possibilidade, dependendo da situação de alto risco, isso pode ou não ser utilizado. Atenção, colegas lixeiros aí tão importantes nas nossas cidades. Agora, 11h19, voltamos já com o combate ao coronavírus. Até já.
11h23, estamos de volta, atualizando aqui no nosso telão os números de casos confirmados no Brasil, totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. São 5.827 casos confirmados da Covid-19 neste momento no Brasil. Importante destacar que em relação a ontem, neste mesmo horário, nós temos aí mais ou menos mais 1.200 casos da doença. E neste momento, óbitos. Mortes pela Covid-19 no Brasil, 203. São mais 36 mortes em relação ao número que nós demos ontem aqui no nosso programa, apenas para a gente acompanhar a evolução da doença de ontem para hoje. Vamos agora direto para a redação do G1 saber as últimas informações sobre o novo coronavírus. Paula, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo. Eu começo falando da Argentina. O presidente Alberto Fernandes assinou um decreto proibindo as demissões sem justa causa ou por falta e diminuição do trabalho e também por força maior nos próximos 60 dias. A Argentina está em quarentena, o país tem mais de 1.000 casos de coronavírus e 27 mortes. E a China, epicentro da doença, anunciou pela primeira vez o número de casos assintomáticos, ou seja, sem sintomas da Covid-19. Atualmente, 1.367 pessoas estão com a doença, mas não tem febre ou tosse, aqueles sintomas que a gente está sempre falando aqui. É importante identificar esses casos, porque eles também transmitem o coronavírus. E na Rússia, o presidente Vladimir Putin disse que vai trabalhar de casa agora. Ele teve contato com um médico infectado. Esse médico é responsável pelo principal hospital de Moscou que trata os pacientes da Covid. Ontem teve o anúncio de que o médico testou positivo, agora o presidente disse que vai trabalhar de casa. E para terminar, um respiro nesse noticiário pesado. A gente sabe que muitas famílias brasileiras estão em quarentena. Nesse momento, a criatividade dá uma aflorada. Em Natal, no Rio Grande do Norte, um jovem que está há 2 semanas em casa com a família fez um vídeo narrando como se fosse um locutor esportivo a rotina dos pais. Olha só. Agora as plantas, o garotinho vai agora as plantas, agora a primeira planta, meu Deus, ele vai matar a planta afogada. Lá vem o garotinho, trabalhando mais esquerda, já passou por cima, comente aí, maninha. O Áureo Dene narrou o pai regando as plantas, a mãe mexendo no celular e esse vídeo viralizou na internet. Ele tem 20 anos, é estudante de Direito, mas eu achei que leva jeito para narrador, Márcio. Paula, minha mulher me mostrou esse vídeo ontem na internet, muito engraçado. É sensacional, sim. O Áureo é muito talentoso e eu gostei dos comentários do pai. Do pai e da mãe dele, são muito bons. Eles meio tímidos ali, mas depois interagiram. Né? Não, super legal. E é bom rir, é bom tornar um pouco mais leve esse período de isolamento. Paula, muito obrigado, foi excelente. Obrigada, obrigado mesmo. Tchau. Valeu. Começa hoje no Rio uma campanha diferente para doação de sangue. O morador pode doar no próprio prédio. Uma medida para aumentar o estoque de bolsas de sangue que anda baixo nesses tempos de isolamento social. Sobre isso, a gente fala ao vivo com a repórter Priscila Chagas, que está num condomínio no Rio de Janeiro e explica como isso funciona. Priscila, bom dia. Oi, Márcio, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente está no que um dia foi um salão de festas, porque hoje, gente, foi transformado num pequeno centro de doações do Hemorrio. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Sérgio Teles, mostrar para vocês. O pessoal do Hemorrio veio cedinho, já transformou tudo, bem diferente daquela decoração, daquele tipo de coisa que a gente costumava ver nos salões de festas, né? Até agora, gente, nessa manhã aqui nesse condomínio que fica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, 32 moradores já vieram aqui doar. E o negócio é todo organizado. Para evitar aglomeração, os moradores ficam em casa e aí os funcionários do Hemorrio interfonam, ligam para as pessoas que estão interessadas e aí o pessoal desce, faz um cadastro, faz a entrevista presencial com o médico do Hemorrio aqui e aí depois está tudo pronto para eles fazerem essa doação de sangue, ou seja, eles só descem na hora de doar o sangue mesmo para poder evitar essas aglomerações. A ideia do Hemorrio de vir até os condomínios de diferentes partes da cidade surgiu porque o número de doações caiu 35% por causa do isolamento social, só que a quantidade de pessoas que precisam de sangue não diminuiu, as pessoas continuam precisando fazer o tratamento de câncer, os acidentes infelizmente continuam acontecendo, então a demanda não diminuiu. Essa campanha que se chama Hemorrio em Casa, ela está aí para condomínios que tem pelo menos 500 moradores. Eu conversei hoje cedo com o Luiz Amorim, que é o diretor-geral do Hemorrio, e ele falou sobre alguns cuidados extras que eles estão tomando por causa do novo coronavírus. Vamos ver. Qualquer pessoa com qualquer sintoma gripal, ainda que não seja coronavírus, na dúvida, a gente pede que não doe por 30 dias. Pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados, 30 dias também sem poder doar. Pessoas que vieram do estrangeiro ou que têm contato domiciliar com viajantes que vieram do exterior, também 30 dias sem doar, por uma questão de precaução.
Embora o coronavírus, em princípio, não seja transmitido por transfusão, mas a gente adota o que se chama de princípio da precaução, né? O máximo de cuidado para proteger quem recebe o sangue e também para proteger quem vai doar. Márcio, é uma excelente iniciativa, né? Porque muitas pessoas podem exercer a cidadania, podem ajudar os outros. Fica aí a dica para os outros hemocentros do país. Márcio, eu volto contigo. Pois eu ia falar exatamente isso, Priscila. Alguns hemocentros de outros estados estão fazendo agendamento. Você marca por telefone, eu quero ir em tal hora. Então eles conseguem escalonar os doadores para evitar aglomeração. É claro, a pessoa tem que evitar de ir de ônibus e de metrô, não ter contato com ninguém na rua até chegar ao hemocentro. Mas toda iniciativa é importante porque doar sangue é fundamental, especialmente neste momento. Priscila, muito obrigado. A gente falou de doação de sangue em casa. No Rio Grande do Norte, idosos que moram em condomínios podem ser vacinados também em casa. Só precisam se cadastrar para receber visita dos agentes de saúde. A repórter Emily Virgílio mostra como isso funciona. Bom dia, Emily. Vacina contra a gripe, não é isso? Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Vacina contra a gripe, né? Sempre bom reforçar que muita gente acaba confundindo, achando que é para Covid-19, mas é importante essa imunização contra a gripe agora, porque lá na frente pode ajudar a evitar a superlotação nos hospitais. Como é que funciona o esquema aqui no Rio Grande do Norte? Qualquer condomínio em Natal que tenha mais de 5 idosos pode se cadastrar no site da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aí numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, esse condomínio vai receber a visita dos profissionais. A Secretaria Municipal de Saúde envia as doses para o UFRN, que oferece os profissionais e também a logística para levar as vacinas até os idosos sem que eles precisem sair de casa. Nesse condomínio que está recebendo a visita agora pela manhã, vários idosos já passaram por aqui. Agora há pouco, um inclusive de 95 anos de idade desceu com a saúde em dia, tudo ok, feliz, contente da vida para tomar a vacinação. E como é que funciona? A síndica fica aqui, nesse local onde foi montada, né? Uma espécie de sala de vacinação, mas ao ar livre, não tem aqui nenhum sistema de ar-condicionado. A síndica fica monitorando, sobe um idoso, ela interfona, pode descer outro, para evitar também qualquer tipo de aglomeração. Se tiver mais de um idoso aqui embaixo esperando, aí as cadeiras foram colocadas aqui, mantendo o distanciamento entre eles para evitar qualquer tipo de contato e, consequentemente, o contágio. Lembrando que em Natal foi registrada ontem a primeira morte, um jovem de 23 anos de idade. Vocês já até falaram hoje no programa aí sobre essa morte de um jovem de 23 anos que se enquadrava no grupo de risco por ser obeso. Márcio. É isso, Emily, desculpa. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. A gente deixa aqui nossos sentimentos, eu nem falei isso, a gente deixa nossos sentimentos da família do Matheus. 23 anos de idade apenas, muito triste nesse momento. César Tralli está aqui no nosso estúdio já para trazer as notícias de São Paulo nesse esforço de combate ao coronavírus. Tralli, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui. Márcio, a gente sabe que São Paulo tem muitas ocupações, né? Muitos prédios, especialmente na região central, abandonados, ocupados por famílias, prédios grandes, com 20, 30 andares. Sem estrutura nenhuma. Exatamente. E há uma preocupação enorme das autoridades de saúde. Como é que esses moradores todos estão vivendo aí, diante da necessidade de toda essa precaução aí com relação à pandemia? E a gente foi fazer uma reportagem em algumas dessas ocupações e, felizmente, as pessoas estão se cuidando, Márcio. Olha isso. Olha, a Julie tá aqui limpando, né, Julie? Ah, sim, vou ter que limpar. Já tá limpando o corrimão. Julie, quantas vezes você faz essa limpeza? Direto. Direto? Pelo amor de Deus, direto. Interessante, bacana, né? Eles mesmos se organizando nisso, né? E fazendo limpeza dos banheiros, se revezando todos os dias, um trabalho muito organizado e muito legal de consciência coletiva aí dos moradores. Eu tive acesso a umas informações exclusivas da Prefeitura de São Paulo em relação à questão dos testes, que está extremamente preocupante aqui. Então, olha isso. Até o dia 25 agora de março, foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz 11.443 pedidos de teste para o coronavírus. Só 11% até agora foram liberados. 89% dos testes que já foram encaminhados ainda aguardam liberação.
Então, está muito difícil conseguir saber quem tem e quem não tem a doença. O Giba Bergamin está fazendo uma reportagem sobre isso, em que a gente mostra o drama dessas famílias e eu gravei um pedacinho com o Giba sobre esse assunto. E cadê o resultado dos exames? O que essas pessoas falam? Teve uma moça com quem eu conversei, a Camila, pediram para ela voltar depois de 30 dias ao hospital. Isso, depois do óbito da mãe dela, para depois sim ter algum resultado. Então eles estão numa completa angústia para saber de fato se a mãe dela, no caso da Camila, morreu ou não por causa do novo coronavírus. Já imaginou, Márcio? Você perde um parente e tem que esperar 30 dias para saber se a causa da morte foi o novo coronavírus? Não é nem só a angústia, claro que a gente respeita, enorme no caso esse exemplo que o Giba nos trouxe, mas também para a saúde pública. É importante saber se houve uma doença ali, se foi uma vítima da Covid-19, para as outras pessoas ao redor serem protegidas, saber que a doença está ali, atualizar esses números que nos parecem muito baixos, segundo todos os comentários dos médicos. Muito grave esse atraso. Então, esse atraso ele gera... provavelmente esses números estão subestimados, a gente deve ter um número de casos de mortes muito maior, e isso também retarda as decisões que a saúde pública tem que tomar como um todo, inclusive com relação a esse distanciamento social que a gente está fazendo. Agora, eu vou terminar rapidamente com uma notícia boa, um alívio. Olha que interessante. De todos os pacientes internados até agora em São Paulo, pelo levantamento que eu consegui fazer, isso com a Secretaria Municipal da Saúde, 114 conseguiram superar a doença e são considerados curados. Desses, 45 idosos com 60 anos ou mais. Interessante, né? Olha só. O Ministério da Saúde disse que vai colocar, junto com os casos confirmados, junto com os casos de óbitos, o Ministério da Saúde quer também dar o número desses casos recuperados, porque é importante mostrar isso também. Importante, óbvio. Obrigado, gente. Obrigado, Tralli. Bom jornal para você. Obrigado. Bom programa. De São Paulo, a gente vai direto para o Rio de Janeiro com a Mariana Grossi, que tem as últimas informações sobre esse combate ao coronavírus lá no Rio de Janeiro. Mariana, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Você e Tralli falavam há pouco sobre números, né? Eu começo com eles também. Subiu para 24 o número de mortos por causa da Covid-19 aqui no estado do Rio. 6 a mais do que no balanço anterior. Esse foi o maior crescimento de mortes em 24 horas. E São Gonçalo, na região metropolitana, o segundo município mais populoso aqui do estado, foi registrada a primeira morte causada pela doença. Era uma professora de 58 anos. Ela morreu no sábado em um hospital de Niterói, também na região metropolitana. A Secretaria de Saúde informou que está investigando, está em andamento essa investigação de 48 mortes suspeitas no estado. Um dos desafios aqui no Rio, a gente vem acompanhando, ainda é o transporte. A gente vem mostrando isso, o drama dos passageiros, desde que as medidas restritivas entraram em vigor. E importante lembrar que aqui a orientação da Prefeitura para nenhum ônibus partir com passageiros em pé, só com os assentos ocupados. Mas dá uma olhada nessa imagem, feita hoje de manhã. Esses são ônibus do BRT, aquele corredor exclusivo, e o BRT já recebeu 133 multas por descumprir medidas de proteção contra o coronavírus. Mas estamos vendo, né, Márcio? Não está adiantando, não. É um risco enorme de contaminação para essas pessoas, Mariana. Que pena que a gente não consegue dar jeito nisso. A gente pediu para as pessoas ficarem em casa, só sai de casa quem precisa, quem é trabalhador essencial, quem não pode ficar em casa nesse momento. E a pessoa vai e enfrenta um ônibus lotado, porque a prefeitura, porque as empresas de transporte estão tirando trem, estão tirando ônibus, estão tirando metrô, estão tirando barca, particularmente no Rio de Janeiro. E ocasiona o quê? O acúmulo de gente, a lotação e o risco de pegar a doença. Todo dia a gente fala disso e todo dia a gente vai continuar falando disso, porque é um absurdo. Mariana, muito obrigado. O Ceará é o terceiro estado com mais casos de Covid-19 confirmados. Só fica atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro. Hoje já são mais de 400 infectados e 7 mortos. A Raíssa Câmara fala ao vivo com a gente sobre esse número tão elevado. E, Raíssa, tem alguma explicação para isso? O que as autoridades daí dizem para o Ceará estar em terceiro lugar nessa triste contagem? Bom dia para você. Bom dia, Márcio, bom dia a todos. Pois é, a gente teve a oportunidade de perguntar exatamente isso ao governador do estado, Camilo Santana, durante entrevista hoje. Ele apontou 2 motivos para o Ceará estar nessa situação. Primeiro, o governador disse que o Ceará tem um dos maiores fluxos de passageiros internacionais do país e, por isso, ele até já tinha solicitado a suspensão dos voos de outros países.
E o segundo motivo apontado pelo governador foi a quantidade de testes que estão sendo realizados aqui. Segundo o governo, o Ceará é um dos estados que mais fazem testes e, por isso, há um número maior de notificações. Mais de 5.000 exames já foram feitos aqui no estado. Até o momento, a gente tem 401 casos confirmados. A maioria se concentra em Fortaleza, mas há registros em outras 12 cidades do Ceará. 7 pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui. A última morte divulgada foi de um homem que não chegou sequer a ser internado no hospital. O quadro evoluiu rápido e ele morreu, infelizmente, em 8 dias após os primeiros sintomas. Também chama a atenção a idade dele, 45 anos. Foi a primeira morte registrada no estado de uma pessoa abaixo dos 60 anos. A Secretaria de Saúde disse que ele sofria de obesidade. Com esse caso, o Ceará volta a ficar, então, em primeiro lugar no número de mortes no Nordeste. E olha que o Ceará foi um dos primeiros estados a adotar medidas mais duras de combate ao coronavírus. 5 dias depois do primeiro caso confirmado, o estado já decretou que apenas serviços essenciais deveriam funcionar. Essa medida vale até o próximo domingo. E a última medida anunciada foi a suspensão das aulas presenciais em escolas públicas e privadas por mais 30 dias. São essas as informações do Ceará. Márcio, conte sempre com a gente nessa missão de deixar a população bem informada. Um grande abraço, volto com você no estúdio. Eu sei disso. Muito obrigado, Raíssa. Agradeço a toda a equipe aí da TV Verdes Mares, nossa querida TV Verdes Mares. Muito obrigado. Vamos direto aqui para o nosso outro telão responder algumas perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona Tudo Junto. Luiz Cláudio, essa pergunta também me foi feita... Eu nem me lembro por quem, um amigo meu me disse isso pelo WhatsApp. É a pergunta do Luiz Cláudio. Quem tem Covid-19 sente alguma dor? Sinto dor no peito quando respiro fundo. Tem gente falando que pode se confundir até com uma dor de ataque cardíaco. Simplesmente ter uma dor quando respira fundo não é um dos sintomas comuns de Covid, então não precisa se preocupar. Mas vocês estão registrando, existe algum registro de... Se a pessoa tem uma pneumonia pelo Covid, tem outros sintomas além da dor, como, por exemplo, tosse, febre, falta de ar, a dor pode acompanhar, mas isoladamente só dor no peito não é um sintoma de Covid. A Raica, os sintomas se apresentam a partir de quanto tempo depois da contaminação? Então, esse é o chamado período de incubação, que ele é calculado de 1 a 12 dias. O mais comum é que de 3 a 7 dias após a contaminação, os sintomas comecem a aparecer. Nilson pergunta, já tive pneumonia, tenho imunidade baixa para gripe comum, sou do grupo de risco? Não. Ser do grupo de risco representa ter alguma das doenças crônicas. Teve pneumonia, já curou da pneumonia. Imunidade não muito boa para gripe comum, vacina. Vacina é o que vai resolver. Existe isso, imunidade baixa? Algumas pessoas têm imunidade baixa, imunidade alta para gripe comum? Algumas pessoas têm uma imunidade diminuída para infecções respiratórias. Não podemos esquecer que no Brasil a população chama gripe todas as infecções respiratórias. A Gabi, fui diagnosticada positiva para a Covid-19 e ainda não sinto cheiro. Quer dizer, ela deve ter se recuperado. Já terminou minha quarentena. Já se recuperou, mas o olfato ainda não voltou. Demora muito para voltar? Então, a recuperação da mucosa da narina ela é um pouquinho mais demorada. Pode demorar 1, 2, eventualmente 3 semanas. Mas não quer dizer que a doença está ativa. Isso é um processo de recuperação. Mas nesse momento, claro que ela não deve sair para a rua, não deve encontrar com ninguém. Mas se alguém estiver morando com ela tem perigo ainda de passar para alguém essa doença? Somente se ela tiver com sintoma ativo. A gente considera a pessoa até, em média, 14 dias após o primeiro sintoma como infectante. Passou esse período, a gente já considera que ela não é infectante. Mas aí seria exatamente o caso de se fazer o teste de novo, porque tem um estudo muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, que mostrou que mesmo depois de sintomas, pode ainda estar tendo a propagação. Então, é muito importante mesmo. Cristina, se eu estiver com sintomas de gripe, posso tomar antigripais e antitérmicos e antialérgico? Sim, pode. A única recomendação que tem ou tinha, porque muitos estudos estão mostrando que talvez não seja tão enérgica assim, é o ibuprofeno. Então, como alguns estudos são conflitantes, então anti-inflamatórios em geral é melhor evitar. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate ao coronavírus. Até já.
11h46, estamos de volta com o nosso combate ao coronavírus. Para ajudar a esclarecer o que é mentira, o que é fake e o que é fato, a equipe do G1 tem ouvido vários especialistas. E hoje, porque é 1º de abril, dia da mentira, o G1 preparou para a gente só o que é fato, só o que é verdade. E a Clara Velasco, sempre aqui com a gente, vai trazer para a gente só verdades, só fatos. Clara, bom dia. Bom dia, Márcio. Pois é, tem muita notícia, muita mensagem que parece ser mentira, mas não é, é fato. Que nem aquela história que você me encomendou ontem, Márcio, que falava que o Panamá criou um rodízio entre homens e mulheres para diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Muita gente fez piada, mas como a minha colega Paula já tinha falado aqui ontem, é verdade. O decreto do governo é de segunda-feira e começou a valer a partir de hoje. Muita gente também tem dúvida sobre um caso que aconteceu na França. Uma adolescente de 16 anos morreu vítima da Covid-19. As pessoas estranharam por causa da idade, já que a maioria das vítimas é mais velha. Mas como vocês comentaram aí no programa mais cedo, tem muito jovem ficando doente. Então é verdade. Julie tinha 16 anos, morava no subúrbio de Paris e era saudável. A família fala que a doença começou de forma leve, mas piorou muito rapidamente, que em poucos dias ela foi hospitalizada e morreu. E para fechar, acho que muita gente deve ter recebido aí nesses últimos dias uma série de imagens de um padre fazendo uma bênção online e usando alguns filtros inusitados. Até poderia ser montagem, mas não é. A gente conversou com o padre Luiz, ele é do interior de Minas e ele conta que costuma usar aquela câmera traseira do celular para fazer os vídeos, então não percebeu quando acionou aí sem querer os filtros e aí, segundo ele, deu no que deu. Mas o padre Luiz fala que a intenção era séria, era de oração e que ele não brinca em serviço. E, Márcio, acho que vale falar que mesmo hoje, sendo o dia 1º de abril, tudo o que eu falei aqui é verdade, tudo foi devidamente checado, é fato. Márcio. Se apareceu no G1, é fato, é verdade, foi controlado, foi checada por vocês, isso que é mais importante. Clara, muito obrigado pela sua participação, como sempre, aqui no nosso combate. Até a próxima. Obrigada. Se você tem um bicho de estimação em casa, já deve ter se perguntado, como tanta gente pergunta, quais os cuidados que a gente tem que tomar com eles nesses tempos de pandemia. A repórter Carol Iannelli conversa agora com um professor de virologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ele vai tirar essa dúvida em relação aos pets, não é isso, Carol? Bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos, é isso mesmo. Já vou mandar a principal pergunta para o especialista, o Paulo Eduardo Brandão, que vai explicar para a gente o seguinte: cães e gatos podem pegar esse coronavírus que tem provocado a pandemia? Esse coronavírus não, eles têm os seus próprios coronavírus que, por sua vez, não se transmitem para a gente também. Uma outra confusão comum, por conta de existirem vários tipos de coronavírus, é que existe uma vacina para os cães, é isso? Sim. Ela protege os cães contra o coronavírus canino, mas não pode ser usada para humanos porque não protege e porque pode dar reação em humanos. Isso vale para cães e gatos, eles não ficam doentes, mas você estava falando sobre um outro aspecto, o contágio indireto, como é que é isso? Eles não ficam doentes, não são hospedeiros para o vírus, mas podem carregar o vírus no pelo, na coleira e assim por diante e passar para uma outra pessoa. Então, se a gente pode passar sem querer, uma outra pessoa pode tocá-lo e aí sim se contaminar, Isso, né? Exatamente. E como é que faz? Tem muita gente que segue passeando com os cães. É recomendado o isolamento social, mas muitas pessoas acabam passeando com eles. Que cuidados devemos ter nessa situação? Não deixar entrar em contato com pessoas na rua. Ao chegar em casa, lavar as patas com água, sabão ou um shampoo veterinário, lavar guias, coleiros e assim por diante. Então, o ideal é que a gente também não queira fazer carinho nos cães, né? Que a gente chegue aqui e a gente tenha o bom senso de não fazer o carinho, a gente não sabe, mas vamos supor que essa pessoa não tenha bom senso e faça carinho no cão. O que você prefere o que é indicado que faça? Que dê um banho com o shampoo veterinário que ele já utiliza, né? Então, dar banho com regularidade é importante? Sim. Tem que aumentar a frequência dos banhos? Não aumentar, porque isso pode levar a problemas dermatológicos nesses animais, excesso de banho, né? Tá certo, muito obrigada pelas informações, Paulo. Márcio? Boas dicas, Carol, muito obrigado. Vamos direto aqui para o nosso outro telão, porque a Maria Júlia Coutinho sempre tem espaço aberto aqui no nosso programa com os destaques do Jornal Hoje. Bom dia, Majô. Oi, Márcio, bom dia para você e para todos. Cardápio enorme por aqui, ó. Vamos lá, vou começar, ó. JH mostra a inauguração de 200 leitos no estádio do Pacaembu para reforçar o atendimento aos doentes, né? E os hospitais de campanha que estão sendo erguidos em outros estados brasileiros.
Enquanto tem paciente precisando de internação, 679 leitos estão fechados nos 6 hospitais federais do Rio de Janeiro. Falamos sobre isso. A gente explica também como vai funcionar a central de atendimento do Ministério da Saúde, que começa a ligar hoje para mais de 100 milhões de brasileiros para tentar identificar casos suspeitos da Covid-19 e também como vai ser o serviço de videoconsulta para atender pacientes com suspeita da doença em alguns lugares. E em tempos de isolamento, eu vi que o Márcio falou de exercício físico por aí, o JH dá dicas, Márcio, de como se exercitar mesmo em espaços pequenos, aí, ó, como essa varanda de apartamento. É possível, né, Márcio, fazer alguns movimentos e é necessário, né? É possível sim, só quem é preguiçoso como eu corria na academia do prédio, eu tentava manter em dia meus exercícios, estou totalmente parado agora, mas sim, é possível sim. Outro dia, eu não sei se foi no Jornal Hoje que eu vi, não dá bronca não, eu não sei se foi no Jornal Hoje, um senhorzinho fez uma maratona dentro de casa. Teve uma senhorinha também que fez prancha. Prancha é um exercício difícil de fazer da yoga, do Nem pilates. sei que é isso. Nem sei Procura que é isso. a prancha, é difícil, ela fez com garbo e elegância. Ô, Márcio, a gente também fala da lei que estabelece o auxílio de R$600 para trabalhadores informais, que ainda aguarda a sanção do presidente da República. Vietnã entrou hoje para o time dos países com quarentena. Na Índia, Márcio, médicos que não têm equipamento de proteção adequado usam capa de chuva e óculos de sol para se proteger aí do novo coronavírus. E o Papa Francisco rezou hoje cedo pelos profissionais da imprensa, por nós, Márcio, que também estamos nessa batalha, nesse combate ao coronavírus. Papa Francisco sempre muito gentil, lembrando de todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento tão difícil. Maria Júlia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Como vocês viram, cardápio completo, cardápio cheio, lá com o Jornal Hoje, logo depois do seu jornal local. E bora se exercitar, hein, Márcio Gomes? Ok. Abração, beijão, Maria. Obrigado. Vamos direto aqui para o nosso telão ver as perguntas que chegaram, mas tem uma que chegou, mas eu acho que não está aqui agora. É da Estelina. Ela tem fibrose pulmonar e idade de 65 anos. Ela pergunta se ela deve tomar a vacina da gripe. Sim, principalmente porque ela tem uma doença pulmonar crônica importante, ela deve tomar a vacina da gripe, sim. O Camilo faz uma pergunta nessa linha, mais ou menos. Em que momento alguém com doença crônica como rinite, sinusite e asma deve procurar atendimento? Quando os sintomas aparecerem? Esses pacientes que têm essas doenças crônicas conhecem quando é uma crise normal. Então, a partir do momento que aparecer a febre ou pior da falta de ar e da tosse, diferente do habitual, procure o pronto-socorro. Doutor Renato, a pergunta do Mário Sérgio, aqui nas UPAs de Belém, quando chegamos com sintomas, a recomendação é ficar em casa de quarentena. Qual o tratamento que eu devo fazer caso tenha Covid-19? Então, o Covid-19, em 90% dos casos, é uma infecção leve e que só requer sintomáticos. Então, a pessoa vai se hidratar, vai fazer repouso e tomar dipirona ou paracetamol, que são remédios para febre e para o mal-estar. Só vai procurar, na verdade, serviço médico se tiver falta de ar ou sintomas mais graves. A Carolina pergunta, é aconselhável que se troque o transporte público por uma caminhada, se for possível andar até o trabalho? Até fora da epidemia, né? Sempre. Faz bem para a saúde? Sim, sempre. A caminhada é sempre boa. E principalmente nesse momento, porque aquilo que a gente mostrou no Rio de Janeiro, de ônibus lotados do BRT, é um risco enorme. Não tem a menor dúvida. Se ela puder optar um ônibus lotado por uma caminhada, ela está fazendo o exercício e está evitando o contato. Bom, a Carolina, tem aqui uma outra pergunta da Carolina. Se a pessoa sentir os sintomas leves, pode se medicar para evitar sair de casa e ir ao hospital? Acho que já respondemos sim, se medicar para baixar a febre, ou seria melhor não tomar remédio algum? Porque tem gente que tem medo de mascarar os sintomas da Covid-19. Ela aguenta a febre, aguenta a dor de garganta ou pode tomar algum analgésico? Não, ninguém quer sofrimento. Vai tomar um remédio para aliviar o sofrimento. Agora, se isso extrapolar e começar a dar falta de ar, uma febre mais intensa, aí sim precisa do médico. Se os sintomas continuarem, aí sim. O Wilson, a Covid-19 pode ser transmitida pelo mosquito e pela mosca? Não que eu saiba, não li nenhum dado científico desse contato deles. Eu e minha esposa cuidamos dos netos, pergunta do Windsor, cuidamos dos netos para minha filha poder trabalhar. Como podemos continuar cuidando deles sem comprometer a nossa saúde? Quer dizer, os netos ficam na casa dos avós durante o trabalho da filha, depois voltam para a casa da filha, imagino, e fica assim.
É um perigo isso. É um perigo, mas são situações inevitáveis onde tem que ter um jogo de cintura aí. O ideal é muita higienização das mãos, evitar contato, especialmente físico, deixa os netos brincando num quarto o máximo possível sem contato com vocês. Se tiver um contato muito próximo, pode até usar máscara, mas o mais importante aí, de longe, é a higienização das mãos. O Leonardo pergunta, dor nos olhos também é um sintoma do Covid-19? Muitos pacientes têm relatado dor atrás dos olhos, então é um sintoma que tem surgido de uma maneira relativamente frequente, sim. Não é uma dor de cabeça? Não, na verdade, dor nos olhos é um tipo de dor muscular, porque a gente tem músculos que mexem os olhos. Então, a Covid-19 é uma doença que dá dor muscular e uma das formas de dor muscular é a dor nos olhos. Tem dor de cabeça e tem essa dor retroocular também. Tem as duas formas, são duas formas diferentes. Essa eu não conhecia. Pergunta do Arnaldo, quais são as sequelas no pulmão após a Covid-19? Na maior parte dos casos não existe sequela. Os casos muito graves, os casos que vão precisar provavelmente de um respirador, esses pacientes, os muito graves mesmo, podem evoluir com algum grau de fibrose pulmonar. A pergunta da Shirley, quem tem doença autoimune corre mais riscos? Sim. Uma pessoa com doença autoimune, ela tem especialmente se ela for uma doença mais grave, ela tem duas possibilidades. Primeiro, o organismo está mais debilitado, mais fragilizado, que leva mais riscos. E segunda coisa, muito frequentemente essa pessoa toma remédios para diminuir as defesas. E esses remédios podem aumentar o risco da infecção, mas não pode parar de tomar o remédio mesmo com a epidemia de Covid. Mais uma pergunta sobre máscara da Renata. Sou grupo de risco e preciso ir ao mercado. Tem que usar máscara? Não, só o fato de ser grupo de risco não indica o uso da máscara. O uso da máscara deve ser feito por quem tem sintomas respiratórios. Eventualmente, se você vai, por exemplo, pegar uma condução muito lotada, pode usar, mas não esqueça que o material é descartável. E lembrar que o mercado hoje, as pessoas não deveriam entrar no mercado que está muito cheio. Se o mercado está vazio, não seria um grande problema. Mas se tem fila, se tem muitas pessoas, é sensato usar uma máscara. A Renata, tenho linfoma de pulmão e já tomei as vacinas Pneumo 13 e Pneumo 23. Faço parte do grupo de risco? Sim, ela faz parte do grupo de risco. Ela tem uma doença importante que é o linfoma, que é uma doença que requer tratamento, que tem controles. O fato dela ter tomado as vacinas antipneumocócicas é já de grande valia, mas ela é grupo de risco, sim. Doutor Eli Fis, pneumologista, e Renato Greenbaum, infectologista. Agradeço muito a participação de vocês dois aqui no nosso programa hoje. Acho que respondemos muitas perguntas. Temos outras tantas para fazer ainda, mas fica para os próximos programas. E agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. E uma última notícia antes de encerrarmos o nosso programa. O governo federal dispensou as escolas de todo o país de cumprir o mínimo de 200 dias letivos este ano por causa da pandemia de coronavírus. A medida provisória, publicada hoje, determina ainda que as escolas cumpram a carga horária mínima de 800 horas. A MP ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Uma outra medida provisória, publicada hoje, zera a cobrança do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de artigos de laboratório, de farmácia, luvas e termômetros clínicos. Os detalhes dessas duas notícias certamente você terá nos nossos jornais locais e no Jornal Hoje. A gente fica por aqui. Você pode rever o combate ao coronavírus no Globoplay. Se puder, fique em casa e lave muito bem as mãos. É o jornalismo da Globo ao seu lado. Agora você assiste às notícias do seu estado. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.